Muito bem, gente. Então, hoje, a gente começa a aprofundar em circuitos com diodos. E a gente começa analisando circuitos com diodo em série. Tá? Tem diodo série em paralelo e série paralelo. Então, vamos analisar uma situação primeiro em corrente contínua. Né? Então, quando a gente fala com corrente contínua, vou desenhar aqui uma fonte de tensão contínua. Tá bom? Essa fonte fornece aqui para o circuito uma tensão E. E nós vamos conectar aqui, ó, uma resistência, que eu vou chamar de resistência R, porém, em série com o circuito, nós vamos colocar um diodo. Então, está aqui o diodo D, tá bom? Bom, então é o seguinte, essa fonte de tensão tem uma polaridade aqui, obviamente, né, positivo e negativo. A gente observa que o diodo, então, ele está polarizado diretamente. Uma vez que o diodo está polarizado diretamente, vai surgir no circuito uma corrente elétrica. Então, surge aqui no circuito uma corrente elétrica I, essa corrente de cá, ó. Então aqui nós temos uma corrente elétrica I, e em cima de cada componente também surge uma tensão elétrica, né? uma queda de tensão elétrica. Então nós temos em cima do diodo a tensão VD, e em cima do resistor a tensão VR. Então aqui nós temos VR, tá? Positivo, negativo e negativo. Bom, veja bem, então nós temos duas situações, duas possibilidades para esse circuito, né? A primeira é essa que eu desenhei, onde o diodo ele está polarizado diretamente. Uma vez que o diodo está polarizado diretamente, nós vamos fazer a equivalência do diodo como se ele fosse uma chave fechada, ok? Então, analisando essa chave fechada, ele permite a passagem da corrente elétrica. Bom, a tensão no resistor, ó, VR, vai ser igual à tensão da fonte menos a queda de tensão em cima do diodo, VD. O VD a gente já sabe de quanto que é, né? Nos diodos de silício, aproximadamente 0,7 volts, para germânio 0,3. E tem outros tipos de diodos que apresentam queda de tensões diferentes. Então, nós vamos considerar, para fins didáticos, né, na nossa disciplina, VD igual a 0,7 volts, tá bom? Então, ok, aqui eu tenho a tensão VR, né, VR é igual a E menos VD, aí, bom, a gente pode até fazer uma analogia para quem assistiu a aula ontem, né, de circuitos elétricos. A gente pode dizer que, analisando a malha no sentido horário, que a somatória das tensões elétricas tem que ser igual a zero, não é isso? Então, observe o seguinte, nós temos que a tensão da fonte é positiva. Então, tá aqui, ó, a tensão positiva, mais a queda de tensão do diodo. Porém, eu coloquei mais aqui, tá errado, né? Porque a queda de tensão em cima do diodo é negativa. Nós temos a corrente elétrica saindo do mais para o menos, né, da polaridade positiva, do potencial positivo para o negativo. Isso significa uma queda de tensão, né, uma queda de potencial elétrico. Então, vai ficar E menos VD, que VD é negativo, menos a tensão do resistor, que também é negativo. Isso tudo é igual a zero. Tá? Então, isso é igual a zero. Ok, mas o que é importante para nós é isso daqui, ó, na eletrônica, né? Que a tensão na resistência é igual à tensão da fonte menos a tensão sobre o diodo. E lembrando, em que momento que a gente vai desprezar ou não, ignorar ou não 0,7 volts? Depende do nível de tensão. E a gente combinou que qualquer valor de tensão da fonte acima de 20 volts, nós vamos ignorar, desprezar, tá bom? Mas isso é só uma recomendação. Então, ok. Então, aqui nós temos, né, uma situação em que o diodo ele está em condução, polarizado diretamente. E o circuito passa a se comportar dessa forma.
Porém, a gente pode ter uma situação também que é contrária, né? O diodo está em bloqueio. Então, veja bem, como que seria a situação do diodo em bloqueio? Vamos desenhar a fonte. Então, o circuito, ele seria isso daqui. Aqui é a resistência. Certo? E vou desenhar o diodo agora com a polaridade invertida. Então, observa que o catodo está conectado ao potencial positivo da fonte, não o negativo. Então, o diodo ele está em bloqueio. Tá? Aqui nós temos a tensão da fonte. Aqui o valor de R. Bom, o que acontece nesse circuito, então? Né? O que nós temos aí de diferença? O que acontece é que, para essa situação, o diodo ele se comporta como uma chave fechada, desculpa, chave aberta. Ou seja, não haverá corrente elétrica no circuito. Né? Então, deixa eu só colocar aqui mais para cima um pouco, a condução. E essa é a condução de bloqueio. Esse circuito, então, seria equivalente a este circuito aqui. Ó. Vamos redesenhar o circuito, porque agora nós vamos fazer uma análise de Kirchhoff no circuito. Né? Aqui, o diodo, vamos trocar por uma chave aberta. E aqui a resistência. Né? Tá lá a resistência de carga. Bom, então veja bem. Está aqui o diodo. Aqui nós temos tensão da fonte. Aqui nós temos o valor da corrente elétrica. A gente já sabe que, para essa situação, o valor da corrente elétrica é igual a zero. Né? Zero porque a chave está aberta, o circuito não está em condução. Então, veja bem. VR é igual a I, que é a corrente do circuito, vezes R. Não é? Então, nós sabemos que VR vai ser igual a 0 volts, né? Porque a corrente é igual a zero. Quando a gente faz a análise das malhas, de novo, né? Considerando assim, aquela mesma linha de raciocínio, que considerando o sentido horário, analisando a malha do circuito, a somatória das tensões tem que ser igual a zero. Então, quando a gente vem analisando o circuito, nós temos o seguinte, ó, né? É a mesma expressão, que é menos VD menos VR vai ser igual a zero. Porém, a gente pode substituir VR por I vezes R. Então, nós teríamos o seguinte, ó, que é menos VD menos I vezes R igual a zero. Como nós sabemos que o valor da corrente vale zero, então, se I é igual a zero, implica que VR é igual a zero, consequentemente, essa equação ficaria assim, ó, que E menos VD é igual a zero. O que que isso impacta? Impacta isso daqui, ó, que a tensão no diodo, quando ele está bloqueando, vai ser igual à tensão da fonte. Certo? Pronto. Inclusive, isso é muito importante para a gente diagnosticar se o diodo está estragado ou não. Imagina que a gente está dando manutenção no circuito. Se eu medir a tensão, olha, o circuito está montado desse jeito. Se a gente medir a tensão em cima do diodo e encontrar 0,7 volts, significa que o diodo está em bom estado de funcionamento. Porém, se em cima do diodo a gente encontrar o valor da tensão da fonte, significa que o diodo ele está aberto, né? Ele está queimado, ele está em bloqueio, tá bom? Então, isso é uma forma de diagnosticar a falha no circuito. Então, sendo assim, no circuito em série, o diodo em série, a gente
analisou duas possibilidades, o diodo em condução e o diodo em bloqueio. Quando o diodo está em condução, a queda de tensão em cima do diodo é 0,7 volts. E a tensão R na resistência vai ser E menos VD. Importante, olha só, até legal, porque faltou uma pequena análise ali na parte de condução, que é como calcular o valor da corrente. Apesar de que eu sei que fica óbvio pela lei de Kirchhoff, é bom a gente escrever. Então, deixa eu continuar a edição lá, porque uma vez que a gente viu como que se calcula a tensão na carga do circuito, a gente precisa também ver como é que calcula a corrente, né? Então, voltando aqui, olha, para poder concluir o circuito na condição de condução, polarização direta, a gente sabe que a corrente elétrica ela pode ser determinada pela lei de Ohm, né? Corrente igual a tensão no resistor sobre o valor do resistor. Então, nós podemos determinar a corrente elétrica do circuito da seguinte forma: VR é a tensão da fonte menos a queda de tensão sobre o diodo. Então, vai ser E menos VD dividido por R. Dessa forma, a gente calcula a corrente elétrica do circuito. Bom, importante, gente, que é o seguinte, isso vale, toda essa análise que a gente está fazendo até agora, só é válida para circuitos de corrente contínua, tá bom? Corrente alternada é outra análise, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então tá aí, ó, o diodo em condução e o diodo em bloqueio, tá? Acho que a gente pode fazer aí alguns exemplos, né? Então, para poder reforçar isso que a gente acabou de ver. Alguém tem alguma dúvida? Ok, então vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui, então. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Bem. Sim. Tá bom. Hoje está todo mundo quietinho, eu fiquei assustado aqui, né? Mas muito bem. Então vamos lá. Exemplos. Eu vou pegar alguns exemplos e exercícios do livro também, tá? Para a gente resolver aqui agora. Então, vamos lá. Primeiro, então vamos considerar um circuito aqui. Nós vamos calcular o seguinte, ó, para o circuito, determine tensão no diodo, VD, a tensão no resistor e a corrente pela resistência. Basicamente, aplicar o conceito que a gente viu agora, tá bom? Então, vamos considerar um circuito da seguinte forma. Resistência, o diodo está aqui, ó. Essa fonte de tensão é de 8 volts, então vamos considerar aqui, ó, que é igual a 8 volts, tá? Positivo e negativo. Está aqui o diodo. O diodo é de silício, então vamos escrever isso aqui, ó. Diodo, diodo de silício, Si, ou seja, 0,7 volts, tá bom? E o valor da resistência vai ser de 2,2 kΩ. Muito bem. Olha, então nesse caso, né, VD é tranquilo, né, porque a gente já é conhecido que todos os diodos de silício, a queda de tensão sobre ele é de 0,7 volts.
Então, tá aí já a primeira resposta, que é mais simples, né, que pede no enunciado lá. Aí, segunda, ele pede para calcular o valor de VR. E VR é o valor da tensão da fonte menos a tensão do diodo. Então, VR vai ser igual a 8 volts menos 0,7 volts. Ou seja, VR é igual a 7,3 volts. Calculamos o valor de VR. E agora, para calcular a corrente do circuito, I é igual à tensão do resistor sobre o valor do resistor. Nós temos aqui, então, VR 7,3 volts, dividido por 2,2 quiloohms. Vamos ver quanto que dá esse valor. 3,32 miliamperes. Então, o valor da corrente I igual a 3,32 miliamperes. Resolvido. Exercício bem simples, tá? Esse daqui é só para a gente poder fazer o aquecimento mesmo. Vamos simular o circuito, né? Já está aqui no ponto, o simulador, né? O multisim. Então, vou montar o circuito. Uma fonte de tensão de 8 volts. Um diodo ok, deixa eu ver as características dele aqui. E uma resistência de 2,2 kΩ. Deixa eu dar uma organizada aqui. Muito bem. Precisamos do referencial, né, de tensão, então deixa eu colocar o terra aqui, ó. Certo. Bom, olha só, então eu quero medir a tensão e a corrente sobre o resistor, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma ponta de prova de tensão e corrente. E vou colocar aqui, ó. Ok. E vamos simular o circuito, né? Olha só, o que nós temos de informação aqui, então? Primeiro, a tensão em cima da resistência é de 7,313, né? A gente calculou 7,32 volts. Desculpa, 7,3 volts, né? Descontando o 0,7 do diodo. Por que não deu 0,7 volts exato? Porque é o seguinte, como eu falei para vocês, esse simulador, ele é da National Instruments, que é um grande fabricante de semicondutores, talvez entre os maiores do mundo. E ele está procurando simular um diodo real e não um diodo ideal. Tanto que ele está dando a informação aqui do lado direito, ó, que ele está usando o SPICE Tree, né, de equação de junção, do diodo de junção. Ou seja, ele está indo lá na base de dados da National e está buscando a especificação de um diodo e trazendo as características reais do diodo. Então, a queda de tensão não é exatamente 0,7 volts. Pode até ser 0,7, mas é muito provável que seja uma coincidência isso. É mais comum essa tensão não ser exatamente igual a 0,7. Mas, enfim, ele deu um valor de queda de tensão no diodo um pouco inferior a 0,7, talvez 0,68, próximo de 0,68, e a corrente
deu 3,3 miliamperes. Então, vamos comparar com os valores que a gente calculou, 3,32 a corrente, e no simulador deu 3,3245, né? E a queda de tensão no resistor é de 7,31 volts, e a gente achou 7,3, mas na minha conta, o resultado está na calculadora ainda, dá 7,32, tá? Bom, então é isso. Alguma dúvida até agora? Deixa eu voltar aqui para a simulação. Ok, gente, vou salvar o circuito. Então, olha só, esse exemplo que eu coloquei na aula de hoje, tá no livro, tá? Exemplo 2.6 do livro de dispositivos eletrônicos e teoria do circuito. Vou listar. Isso aí. Ok, aí eu vou compartilhar com vocês também esse circuito lá. Vamos avançar, então. Bom, acho que tem alguns aqui que são mais simples, eu vou pular. Tem um interessante para a gente fazer aqui. Exemplo 2. Então, para o circuito, determine. Aí, mesma situação que é tensão no diodo, tensão na resistência e corrente na resistência, ou corrente do circuito, tá? E o circuito é esse daqui. Resistor, diodo, o diodo é de silício, então vou escrever aqui, ó, silício, o diodo. Nós temos uma tensão da fonte aqui, ó, E, e essa fonte é de 0,5 volts, tá bom? 0,5 volts. O valor da resistência é de 1,2 quiloohms, tá? E então, teoricamente, a gente teria uma corrente elétrica aqui, ó, circulando pelo circuito, dessa forma. Né? Tá aí, ó, corrente elétrica I. No entanto, isso não acontece. E por que não acontece? A gente sabe que a queda de tensão no diodo, ou seja, a barreira de potencial do diodo de silício, teria que ser de 0,7 volts. Ok? Isso é a barreira de potencial. Então, não vou chamar nem de VD. Então, vou colocar uma condição. Para polarizar o diodo, a tensão da fonte tem que ser maior do que a queda de tensão no diodo. Ok? Então, veja bem, assim, a gente sempre tem em mente que para polarizar o diodo eu tenho que conectar o ponto positivo, né, o potencial positivo da fonte no anodo do diodo e o negativo no catodo. E é o suficiente para o diodo polarizar. Só que, além disso, tem uma segunda condição que é a tensão da fonte tem que ser superior a
queda de tensão do diodo, ou a barreira de potencial do diodo. Porque a fonte ela tem que vencer a barreira de potencial para os elétrons atravessarem a junção do diodo, né? Do cristal P para o cristal N. Se isso não acontecer, se essa tensão aqui for inferior, que é esse caso, os elétrons não têm força suficiente para pular, né, atravessar a barreira a junção do diodo, a barreira de potencial. Sendo assim, o diodo ele funciona como chave aberta. Ou seja, nessa condição aqui, olha, o circuito, o diodo, ele está em bloqueio, tá bom? Bom, olha só, para a gente entender um pouco melhor a situação. Vamos nos lembrar da curva do diodo, tá? A curva do diodo, rapidamente, a gente estudou nas últimas aulas, a gente traça dois eixos, né? Eixo X e Y. No eixo Y, a gente coloca os valores de corrente elétrica. E no eixo X, os valores de tensão. Ok, então tá aí. Ó. Sendo que aqui nós vamos ter a corrente no diodo, ID. E aqui a tensão no diodo, VD. Tá bom? Os diodos, eles têm uma curva característica parecida com isso daqui. Ó. Tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto onde o diodo se polariza e permite que a corrente elétrica suba. Observa que qualquer valor de tensão abaixo dessa tensão que é a barreira de potencial do diodo, VD, a corrente elétrica ela está aqui, ó, em valores pequenos, em níveis de tensão superiores a VD, a corrente elétrica do circuito começa a subir. Tá? Então, essa região aqui, recordando, é a região de condução. E aqui nós temos a região onde o diodo ele está polarizado reversamente. A corrente aqui é muito baixa, só que chega em um determinado ponto que a corrente começa a aumentar. Né? Esse valor aqui ó, é chamado de VR, tensão de polarização reversa do diodo. Então eu vou chamar de VRR, né? Para não confundir com o VR lá anterior. Essa região aqui ó, é chamada de região de ruptura. Então tensão reversa de ruptura, que provoca a queima do diodo. Para a tensão da fonte, para o diodo polarizar, né, a tensão da fonte tem que ser superior a esse valor de tensão, que a gente sabe que é de 0,7 volts. Só que a fonte, ela está aqui, ó, correspondendo a 0,5 volts, tá bom? Então, nós temos a situação que o diodo não está polarizado diretamente. Sendo que o diodo não está polarizado diretamente, a gente acabou de ver agora há pouco, né? Nesse caso, VD, né, de quanto que seria a tensão em cima do diodo? O diodo está em bloqueio, a gente acabou de ver que VD vai ser igual ao valor da tensão da fonte, que é igual a 0,5 volts. Tá bom? Então, essa já é uma resposta do exercício. Aí. Outra situação. Quanto que vale a corrente no circuito? A corrente elétrica, ela vale zero. Né? Na prática, não dá zero, né? Porque quando a gente olha a curva do diodo, essa corrente elétrica que surge aqui, apesar de ser pequena, ela existe. Então, essa corrente que vai ser projetada aqui no eixo Y, é uma corrente elétrica aí de microamperes, nanoamperes, dependendo do diodo, tá bom? Então, mas na prática, né, assim, considerando a primeira aproximação do diodo, que a gente estudou na última aula, eu vou considerar essa corrente elétrica igual a 0 amperes. Né, eu vou arredondar para 0. Ou seja, o diodo está em bloqueio, então 0 ampere. Tá aí. Se a corrente do circuito é de 0 ampere, isso implica que a tensão na resistência é de 0 volts. E a gente pode responder isso sem precisar de fazer cálculo, né? Inclusive sem montar a equação de Kirchhoff. Por quê? Se a corrente é zero, pela lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Corrente sendo zero, a tensão vai dar zero.
E outro, se a tensão da fonte está totalmente sobre o diodo, não vai sobrar nada para a carga. Desculpa, para a resistência. Então, sendo assim, podemos afirmar que a tensão em cima da resistência vale 0 volts. Então, olha só, vamos voltar para o circuito, para o simulador, e vamos alterar aqui, ó, essa fonte. Eu vou colocar essa fonte aqui, então, de 0,5 volts. Detalhe, gente, quando vocês estiverem usando o simulador, como ele usa um sistema americano, né, de numeração decimal, é 0,5. Se você colocar uma vírgula, vai dar erro. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, 0, tá vendo? Eu coloquei 0, vírgula. Ele está falando para usar a period, né? O period é o ponto, né? Como decimal, né? Acho que a pronúncia em inglês deve ser essa mesmo, period. Period. Se alguém entender de inglês aí, fica à vontade. Ok. Vamos simular o circuito, né? Vamos ver o que acontece. Olha lá. Então, veja bem. Tensão em cima do resistor. 4,5 milivolts. Mas por que está aparecendo 4,5 milivolts e não 0? Porque tem uma corrente reversa de fuga no diodo. O simulador está simulando como um diodo real para mim. E ele fala que a corrente reversa, né, do diodo, né, que o diodo permite passar, é de 2 microamperes. Então, 2 microamperes vezes 2,2 quiloohms vai dar algo próximo de 4,6 milivolts, tá bom? No nosso caso, a gente considerou corrente igual a 0 e a tensão na resistência igual a 0, tá? Então, vamos dar um stop aqui, ó. E eu vou mudar essa referência, deixa eu deletar essa ponta de prova para a gente fazer agora uma outra análise. Eu vou trazer, eu quero medir tensão elétrica aqui, e eu vou tirar esse terra daqui, olha, e vou colocar o terra aqui agora, depois do diodo. Só estou mudando meu referencial de tensão, porque eu quero saber a polaridade, desculpa, o valor da tensão elétrica sobre o diodo. Vamos simular para ver. Importante, né? Tá vendo? Olha só, em cima do diodo, 0,495 milivolts, né? 495 milivolts. Ou seja, não é a tensão da fonte, 0,5, tinha que dar próximo de 0,5, igual a gente falou, mas para fins práticos, né, ideais, a gente considera como 0, tá? Deixa eu fazer um detalhe aqui agora e vamos voltar a fonte para 8 volts. Olha a queda de tensão em cima do diodo agora. O diodo está polarizado diretamente. Eu falei com vocês que seria 0,7 volts, né? Mas aqui no circuito ele está me mostrando 0,686, arredondando 0,69 volts. Ou seja, está próximo de 0,7, mas não é 0,7. Tá bom? Ok, então, muito bem. Eu vou aproveitar esse circuito do jeito que está agora e quero fazer o seguinte, ó. Vamos inverter o diodo agora. Deixa eu apagar essa linha e apagar essa linha aqui. Ok, inverti o diodo. Vou conectar aqui, ó. Conectar o terra de volta. Conectar aqui na fonte. Deixa eu voltar com a ponta de prova para medir corrente elétrica também. Tensão e corrente. Aí. Vou simular o circuito. O diodo está polarizado reversamente. Olha só que interessante. Para a polarização reversa desse diodo, esse simulador já começou a considerar o diodo como diodo próximo de ideal, porque a queda de tensão em cima do diodo é exatamente a queda de tensão da fonte, 8 volts. A corrente reversa, 16 picoamperes, né? Então, nós estamos falando de 16 vezes 10 a menos 12 amperes. É uma corrente que a gente considera 0. Então, ou seja, corrente igual a 0 amperes. E a queda de tensão em cima do diodo é exatamente a queda de tensão da fonte,
né? O diodo ele está polarizado reversamente. Entendido? Dúvidas? Ok, vou seguir então, viu, gente? Qualquer dúvida aí vai falando. Não, tô tranquilo. Pelo menos eu, né? Beleza, Luciano. Não, é isso aí. Acho que a gente pode partir para a próxima tipo de circuito, e aqui a gente vem falar sobre diodos em paralelo. Qual que é a ideia de colocar diodos em paralelo, né? Quando a gente associa componentes em série, a gente quer dividir a tensão elétrica entre os componentes. E quando a gente associa diodos em paralelo, o nosso objetivo é dividir a corrente elétrica. Isso na eletrônica ela tem uma finalidade, porque às vezes você tem uma situação onde que um diodo só não seria capaz de suportar a corrente elétrica. Então, vou citar um exemplo, né? Um exemplo assim, do cotidiano. Às vezes a gente tem um motor de corrente contínua, e esse motor de corrente contínua, então vou desenhar o símbolo do motor de corrente contínua aqui, que é desse jeito aqui. A corrente elétrica desse motor é alta, ok? Deixa eu trocar essa fonte, eu vou botar uma fonte de corrente alternada para fazer sentido, né? Então, está aqui a fonte de corrente alternada. A gente precisa dos diodos para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Só que, às vezes, eu posso ter um motor elétrico ali que a corrente dele é de 1000 amperes, ou né, até mais do que isso. Colocar um diodo para aguentar uma corrente de 1000 amperes pode ser muito. Então, o que se faz é colocar dois diodos em paralelo, ó, D1 e D2, de forma que a corrente elétrica se divide entre os componentes, né? Aqui nós temos a corrente do circuito. De cá, ó, nós temos a corrente I1. Então, aqui nós temos a corrente I1. E de cá a corrente I2. Ou seja, a corrente I vai ser igual a I1 mais I2. Né? E a única vantagem disso, realmente, é da gente ter a possibilidade de reduzir a corrente que vai circular por cada diodo. Isso pode, com certeza, né? Pode não, com certeza, vai fazer o projeto ficar mais barato, né? Porque você pega, por exemplo, às vezes um diodo que vai conduzir 200 amperes é muito mais barato que um diodo que vai conduzir 400 amperes. Né? E o diodo para altas capacidades de corrente é bem alto, é bem caro, né? O valor dele é bem alto, tá bom? Então, uma condição que tem desse circuito para a gente colocar diodos em paralelo, que a queda de tensão no diodo 1 tem que ser igual à queda de tensão no diodo 2. Ou seja, os diodos têm que ser iguais. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Os diodos... Os diodos têm de ser iguais. Se eu colocar dois diodos diferentes, por exemplo, eu coloco um diodo, um N4148, em paralelo com um diodo, um N4007. O diodo, um N4007, ele tem uma capacidade de condução de corrente diferente do 4148. E as características físicas de corpo do diodo, resistência em corrente alternada e etc., são diferentes. Obviamente, quando eu conectar os dois em paralelo, provavelmente o diodo 1N4148 ele queima primeiro, que leva à queima do outro. Então, você não pode colocar dois diodos diferentes que um serve de carga para o outro, acaba sobrecarregando o outro diodo. Então, sendo assim, a gente tem que colocar diodos em paralelo. É comum, porém, os diodos têm que ser diodos da mesma especificação, tá bom? Vamos ver um exemplo.
Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para o circuito, nós precisamos determinar a tensão de saída, VO, a corrente 1, a corrente no diodo 1 e a corrente no diodo 2. Bom, então a situação aqui é o seguinte. Pegando esse exemplo lá do livro, ele traz um circuito dessa forma aqui. Uma resistência e 2 diodos. Essa tensão é de 10 volts, tensão é 10 volts. Aqui temos o diodo 1, diodo 2, R, sendo que R é igual a 0,33 quiloohms, ou seja, R é igual a 330 ohms, tá bom? Nós precisamos de calcular, então, a corrente I1 é a corrente que entra aqui no resistor, ó. I1. A corrente no diodo 1, nós estamos chamando aqui de ID1, e a corrente no diodo 2, ID2, tá bom? A gente pode começar calculando o VO. Ó, a tensão no diodo 1 é igual à tensão no diodo 2, que é igual à tensão de saída. Né? Observa que, eu não desenhei, né? Ele pede para calcular a tensão de saída em cima dos diodos, ó, que é a tensão daqui para cá, ó. Positivo e negativo, e aqui tem a tensão de saída VO. Então, VO vai ser igual a 0,7 volts. Pronto. Se a minha saída é exatamente em cima do diodo, então está aí o valor de VO. Ok? Bom, agora a gente consegue calcular a corrente I1. Né? A corrente I1 é a corrente que circula pelo resistor. Então, olha aí, I1 vai ser igual a tensão da fonte, menos a tensão dos diodos, que os dois estão em paralelo, então a tensão é a mesma, dividido pela resistência do resistor. Nós estamos falando, então, de 10 volts, menos 0,7 volts, dividido por 330 ohms. A corrente I1 vai ser igual a 28,2 miliamperes. Ok, 28,2 miliamperes, né? A gente já sabe que os dois diodos são iguais, são diodos idênticos. A gente não pode associar diodos diferentes em paralelo. Então, sendo assim, a gente vai dizer que a corrente no diodo 1, ID1, é igual à corrente no diodo 2, que é igual à corrente total do circuito dividido por 2, né? Ou seja, 28,2 miliamperes dividido por 2, nós temos uma corrente, então, em cada diodo de 14,1 miliampere. Está resolvido, tá? Esse exemplo aí. Ok? Alguma dúvida? Bom, vamos para um outro exemplo, então, né? Já que a gente tem mais alguns minutinhos. Vamos fazer esse exemplo seguinte, ó, exemplo 2.
determinar o valor da tensão de saída para o circuito. Determinar VO. Alguém quer falar aí alguma coisa? Bom, então é o seguinte. Como que é esse circuito? Nós temos aqui uma tensão de 12 volts. 2 diodos em paralelo. Então, vou desenhar aqui os 2 diodos. Então, diodo 1, diodo 2, tá? D1, D2. E embaixo nós temos um resistor de 2,2 kΩ. Aqui é meu ponto de referência, né? Eu estou colocando aqui o terra, ground. Né? Então nós temos o resistor de 2,2 kΩ. E ele está pedindo para calcular a tensão de saída, considerando aqui, ó, em cima do resistor de 2,2 kΩ. Ok? Bom, então é o seguinte, mesmo tendo 2 diodos em paralelo, isso não altera nada. Por quê? A queda de tensão no circuito, ela vai ser a mesma. Né? Então nós temos o seguinte, olha, a queda de tensão nos 2 diodos em paralelo é de 0,7 volts. De quanto que vai ser a corrente no circuito? Né? Recordando aí também que a gente falou da aula de ontem, esse é o circuito divisor de tensão. Então aqui nós temos a corrente do circuito, a corrente total. Tá? E a corrente total a gente consegue calcular dessa forma aqui, ó. I total vai ser igual à tensão da fonte, que é 12 volts, menos a queda de tensão do diodo, 0,7 volts, dividido pela resistência do circuito, que é de 2,2 kΩ. Então, a corrente total do circuito vai ser igual a 11,3 dividido por 2,2 kg. 5,14, arredondando, 5,14 miliamperes. Ok. Está aí a corrente total. Então, a tensão de saída, é só eu pegar essa corrente agora e multiplicar por esse resistor. Ó. Então, VO vai ser o valor da tensão em cima do resistor, que é igual à corrente total vezes o valor do resistor. Ou seja, VO vai ser igual a 5,14 miliamperes vezes 2,2 kΩ. Então, vamos lá. 11,3, arredondando. 11,3 volts. Na verdade, eu dei volta à toa, né? À toa. Acho que o autor fez até de propósito. Até bom, né, que eu cometi esse erro aqui, para vocês não cometerem também. Veja bem. Qual que é a análise que a gente podia ter feito desde o início, né? Essa tensão daqui, ó, para cá, 0,7 volts. Essa tensão daqui, ó, para cá, 11,3, né? Ou eu poderia simplesmente dizer que, né, analisando todo o circuito, que a solução mais simples possível, que VO é igual a VR, que é igual à tensão da fonte, menos a queda de tensão no diodo. Então, VO igual a 10 volts, 10 ou 12? 12. Menos 0,7 volts, que é igual a 11,3 volts, não precisava de fazer nenhum daqueles cálculos lá em cima. Pronto, está resolvido o circuito.
pensamento mais simples. Ok, gente? Dúvidas?